Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um podcast Abrevia. Nestes podcasts gostamos de convidar pessoas que são especialistas em determinadas áreas, em determinadas matérias, e hoje vamos falar um pouco sobre inovação, transformação digital e inteligência artificial. E para isso temos aqui um convidado que é um especialista nestas matérias. Luís Almeida, obrigado por estares aqui. O Luís, para quem por alguma razão esquisita ainda não conhece, o Luís é um empreendedor, é uma pessoa muito ligada a estas matérias, com muita experiência. É o fundador da Gnosis Data e diretor executivo. E é também o fundador e criador do podcast Learning, Creating and Sharing. E, Luís, obrigado pelo convite. Sejas bem-vindo. Olá, bem-vindo. Primeiro que tudo, obrigado pelo convite e parabéns pela iniciativa e vamos a isso. Muito bem. Então, o tema 2 tem 3 grandes blocos, como acabámos de partilhar. É verdade que estes temas, per si, davam para fazer um seminário completo de uma semana. Mas o Abrevia tem a essência de procurar sintetizar e resumir. Por isso, o primeiro ponto que vamos trabalhar é... Luís, porquê que consideras que a inovação é determinante e fundamental para todo o tecido empresarial? Começamos com uma pergunta boa, né? Mas acima de tudo acho que o ponto principal, todas as organizações pretendem ser competitivas, produtivas e eficientes. E a inovação deve fazer parte, vamos lá, desse DNA da organização, deve acima de tudo investir. Percebo que muitas vezes é difícil as organizações sentirem um resultado que seja mesurável e o respectivo retorno, mas eu costumo dizer talvez é uma das possibilidades que as organizações devem investir em pessoas e aproveitar a tecnologia para que possam, de uma certa forma, escalar e, de uma certa forma, se diferenciar perante a concorrência. E a inovação, por si só, não implica fazer um produto novo, mas implica, efetivamente, naquilo que já existe, potenciar, talvez, pode ser uma otimização de um processo e usar essa tecnologia para que, no fim de contas, melhore não só a qualidade da própria empresa na entrega, mas, acima de tudo, também na experiência do cliente. Muito bem, obrigado pela excelente partilha. Luís, quando falamos de inovação, na minha mente é quase incontornável lembrar-me de 3 gigantes. Há muitos mais, mas Certo. há 3 gigantes que me passam pela memória quando se fala de inovação, que eu acho que lhes passou ao lado este pormenor, não é? Por exemplo, sei lá, uma Nokia, Uhum. uma Blockbuster, uma Kodak, por exemplo. Certo. Há mais. Claro. Eu acho que são bons exemplos que nos devem alertar para a importância da inovação, porque estas empresas o que faziam, faziam muito bem. Certo. A Nokia era muito boa no que fazia, a Blockbuster era muito boa no que fazia, não é? E a Kodak também era muito boa no que fazia, Certo. mas sabemos o que é que aconteceu a estas empresas, não é? Claro. E temos algum conhecimento de que, por exemplo, a Nokia não acreditava que os smartphones iam ser o futuro. Certo. A Blockbuster rejeitou uma proposta da Netflix. Uhum. And so on, and so on. Por isso, qual é o risco que as empresas correm se não abraçarem a inovação? Eu costumo responder de uma forma contrária, que é: qual é o risco de não fazer nada? Pronto, as organizações por si só, sendo um bocado repetitivo ao que disse anteriormente, implica serem competitivas. E como é que podem ser competitivas? Têm que olhar primeiro que tudo para dentro, perceber efetivamente onde é que elas entregam o maior valor, ok? Onde se diferenciam, mas nunca deixar de olhar para a concorrência. É importante conhecer a concorrência, ver o que é que eles estão a fazer, independentemente da dimensão das organizações, e não menos relevante, tentar aproveitar os ecossistemas que existem, por exemplo, em Portugal, das startups, que são empresas, vamos chamar pequenas empresas, que permitem esse processo de experimentação, okay? Que implica as organizações trazerem para casa e fazerem isso de uma forma eficiente, e isto tudo se torna um processo. Ou seja, muitas vezes devemos olhar a inovação como um processo que deve estar interiorizado na organização e deve estar também no plano de projeto da organização. Ou seja, deve-se fazer parte, se nós queremos ser diferenciadores, queremos ser competitivos e sustentáveis, uma palavra também muito falada hoje em dia, temos que ter isso em mente. Claro que eu entendo
que as lideranças por vezes têm essa dificuldade, porque é difícil mesurar, sentem sempre que é mais um investimento, vamos lá, é mais um custo do que propriamente um investimento, e isto torna-se, talvez, eu acredito que existe a necessidade às vezes dos líderes terem humildade de falar com outros líderes e perceber como é que eles trabalham, como é que eles integram a inovação na organização. E isto não tem mal nenhum, acho que às vezes é ter a humildade de perceber como é que eles fazem, como é que eles começaram, quais são as maiores dificuldades, de forma a tentar fazer o que às vezes é simples, as bases. Como é que começaram e, se possível, replicar, tendo em conta o seu contexto e a sua dimensão. Por isso eu acho que deve-se tentar, às vezes, tendo em conta que estamos num mundo, vamos chamar mais de liberdade, e aproveitar essa informação que está ao dispor neste momento, como tu disseste muito bem, esses 3 exemplos, e existem mais, e pegar nessa informação e tirar partido dela. O que eu sinto muitas vezes é que as pessoas querem fazer uma coisa sempre diferente, sempre revolucionária, que vão ser os únicos. E não tem mal. Eu acho que essa ambição é positiva, mas por outro lado também devemos aproveitar o conhecimento de outros para tirar partido e se calhar poder escalar de uma forma mais sustentada e com menos risco. Então, se posso depreender de forma correta, inovação não tem que ser algo completamente disruptivo daquilo que existe no mercado. Inovação pode significar só inovação dentro da minha organização. Tipo, por exemplo, como penso que partilhaste, ir buscar boas práticas de outros setores ou até dentro do mesmo setor, práticas essas que muitas das vezes eu não tenho ainda, e isso per si já é uma inovação dentro da organização. E que no final do dia vai ter impacto em quem? No nosso cliente, numa melhor experiência, numa boa referenciação que o produto que nós, ou o serviço que nós prestamos é de qualidade, no atendimento do cliente, e não menos relevante, a inovação pode passar por uma simples, uma prática que tento, por vezes, quando junto as organizações, por ouvir o cliente. Temos que ouvir o cliente, temos que saber o que é que ele faz, o que é que ele dá de importância àquilo que nós entregamos, porque nós, eu acredito que qualquer organização tenta sempre fazer o melhor que pode. Mas por vezes, como nós também somos seres humanos, independentemente, vamos falar um bocadinho de inteligência artificial, nós precisamos de perceber qual é a razão que ele diz que, para mim, isto é importante. E isso pode passar por, às vezes, no final do dia, eu costumo dizer, pegar, ouvir pessoas para otimizar processos e aproveitar a tecnologia para tirar partido disso, ok? E, idealmente, se quisermos até, pois, com a quantidade de dados que hoje em dia temos ao nosso dispor, com essa informação, como temos empresas como a Netflix, como tu referiste há pouco, que tiram partido dessa informação para quê? Para melhorar a experiência e, no entanto, eles estão a melhorar o serviço. Por isso, é um processo, e não menos relevante, é um processo contínuo. É difícil as organizações porque implica experimentação, implica, por vezes, também saber que as coisas não vão correr bem. Pronto, e isto também é bastante relevante, porque nós sentimos, talvez por formação da nossa mentalidade a nível portuguesa, que o ato de não correr bem ou de falha, claro que se for consecutivamente e não tivermos lições de aprendizagem, é crítico e oneroso, mas temos que ver isso como proveito de processo de aprendizagem para melhorarmos e para crescermos. Excelente. Qual é que identificas que é o maior entrave nas empresas abraçarem e adotarem a inovação como algo que tem que fazer parte do seu dia-a-dia, do seu ADN? Eu acho que o maior desafio é a mudança, não é? As pessoas, ou seja, nós, desde da nossa formação, seja ela em crianças, nós não fomos preparados, ok? E temos sempre dificuldade, às vezes, em coisas mais simplicistas, não é preciso ser só a nível profissional, como a nível pessoal, de fazer uma mudança. Tudo o que implica mudança, nós sentimos que estamos fora da nossa margem de conforto. E se nós replicarmos isso para o mundo, vamos lá, de inovação, nós vamos para um mundo que possivelmente nós não descobrimos, que não sabemos. Não sabemos o que é que... Se nós sabemos que queremos melhor, que queremos criar impacto, mas isso muitas vezes é difícil numa decisão estratégica de negócio em que vai haver um investimento, isto vai envolver dinheiro. E tem que haver esta medição, por isso eu diria que com uma boa base, ou seja, sendo esse o desafio, perceber muito bem qual é o problema que nós pretendemos resolver naquele momento e focarmos aí. Excelente, Luís. Estou a gostar muito. É, ótimo. E isto dá precisamente o mote para o nível seguinte. Um dos aspectos que nós acreditamos que ajuda muito na inovação é um chavão que agora se usa muito, ou uma buzzword, não é? Que é transformação digital. Queres desmistificar um bocadinho o que é isto da transformação digital? E
porque no fundo está agarrado um pouco à inovação, não é? Certo. Tem ali um ascendente de inovação, mas o que é para ti isto da transformação digital nas empresas? Eu costumo, ou seja, como sabes, eu dou formação em algumas universidades, eu costumo dizer que a palavra mais importante dessas duas é a parte da transformação. Porquê? Porque transformação implica mudar, que é um pouco o que nós estamos a falar. E por vezes estes projetos de transformação, ou seja, primeiro é um processo contínuo, ok? Não é um processo que começa hoje e acaba daqui a determinado tempo. Implica ora, é expectável que tenha evolução. Ou seja, o processo de transformação implica mudança. Implica mudança, mas é importante as organizações terem essa sensibilidade que cerca de 80% dos projetos de transformação não correm corretamente, ok? Isto é muito relevante, são estudos que são partilhados, não é um dado é um dado que eu tenho, mas de estudos partilhados. É isso mesmo, não inventei, não fui ali vamos lá ao ChatGPT buscar essa informação, mas o que implica nisto tudo é, muitas vezes estes projetos são associados a projetos tecnológicos, ok? E o que eu acho que as organizações não se podem esquecer é, as organizações são feitas primeiro que tudo por pessoas. Todas as organizações têm processos. Todas as empresas usam muitas vezes a tecnologia como para resolver o problema. E eu acho que pelo menos estes 3 pontos, não ignorando os dados, que depois podemos parar com um bocadinho mais atenção, são os pontos onde nós, como organização, líderes e tudo o resto, devemos investir. Porque se nós não investimos, pelo menos, eu diria em 4 pilares, ou seja, pessoas, processos, tecnologia e dados, eu diria que o processo de transformação de si só se tornará muito mais difícil. E o que é isso de pessoas? É investir em pessoas. É investir em formação, força. Se me permite só mais chega, antes de falar das pessoas, que eu concordo que é muito importante, mas eu gosto de usar uma expressão aqui com a minha equipa e com grande parte dos nossos consultores e até com os nossos parceiros, nesse seguimento de que tecnologia atirada para cima de um problema só vai amplificar o problema. Não vai resolver o problema, vai amplificar o problema. Por isso, primeiro há que saber bem que processo é que eu preciso de melhorar, que eu preciso de ajustar, e então depois saber exatamente bem o que é que eu quero, então eu recorro à tecnologia para me ajudar ali. Isso mesmo, concordo plenamente. Também acho que tens outro ponto, que há vários casos, não é preciso referir as empresas, muitas vezes as pessoas, eu já fui a organizações que têm o melhor software daquela componente, seja ele de marketing, seja de vendas, seja do que for, mas o que eu sinto é que as pessoas não sabem mexer na ferramenta. Ou seja, por isso eu dei o melhor carro do mundo, permita uma analogia que estou a fazer, mas é natural. Ainda há pouco tempo, quando estava numa organização a trabalhar neste ponto, eu disse assim, ok, mas vocês vão investir este ponto neste software, eu não estou a ver aqui 2 pontos relevantes. Quanto é que vocês vão investir? Porque é que neste processo de transformação a nível tecnológico não está incluído formação? E porque é que não estão aqui as pessoas que vão ser os embaixadores, vamos chamar assim, deste projeto? Ou seja, o que eu sinto é que às vezes eu acredito que as pessoas não fazem por mal. Ponto número 1. Ok? Eu acho que lá está, temos que voltar às bases. O que acontece é que às vezes nós temos as ferramentas à mão e, como tu disseste, não é a tecnologia que vai resolver o problema. Por isso, nós temos que ir falar com as pessoas, temos que perceber qual é a dificuldade do dia-a-dia. E às vezes até são coisas mais simples que podem ser uma otimização do processo, uma automação do processo. Por isso, há aqui coisas mais simples. Depois, vamos lá, o Ex-Libris, tendo em conta que estamos a falar do mundo da AI, é aproveitar os dados que todas as organizações têm e tirar partido dele. Ou seja, por isso, eu acho que é juntar aqui esta fórmula, vamos chamar destes 4 pilares pelo menos, e focar e trabalhá-la constantemente, aprender, melhorar, ouvir. Pronto, e este é um processo repetitivo que eu acredito, com um plano estruturado, integrar as pessoas, ok, neste plano, ok, não é entregar um plano, poderá facilitar. Ou seja, eu sei que é mais difícil, nós queremos fechar às vezes num sítio e entregar esse plano, mas fazendo um processo colaborativo, ter um pensamento crítico muitas vezes de coisas que nós não ouvimos, que tu também sentirás isso, que tens uma visão, não é que aquela pessoa esteja certa ou está errado, mas às vezes esse feedback te ajuda se calhar a tomar algumas decisões, porque ele está todos os dias com o cliente, houve a dificuldade, e tu quando tomas uma decisão às vezes não estás a ver nessa dimensão, nesse prisma, por isso o contexto, eu acho que isso é super relevante. Excelente, Luís, olha, estou a gostar muito. Sabes que revejo-me bastante em alguns aspectos que colocaste aí, porque eu já vi CEOs extremamente frustrados a dizerem: bolas, mas eu investi tanto num sistema informático novo, XPTO, patatatata, e não resolveu. Porquê? Falta um investimento em pessoas.
principalmente. Exatamente. E também outro ponto, só permite-me só, e se nós vimos a palavra processos, não é uma palavra atraente, porque processo implica organização, implica tratamento, implica realizar coisas que se calhar não existem, ou existe na minha cabeça, desculpa a expressão, na tua cabeça ou na cabeça. E não é por mal, as empresas não fazem, mas isto tem que ser documentado. E se nós queremos passar para outros níveis de maturidade da organização, isso implica uma organização. Pronto. E isto, às vezes achamos que quando compramos aquele software, só aí é que muitas vezes eu sinto que as organizações percebem como não trabalharam estes pontos. O que é que vão acontecer? Vão contratar consultores, para os consultores irem ver o processo, e depois dizem, eu gastei X no software, mais o X na consultoria. E aquilo não funciona no dia da instalação. Por isso é este desafio. Eu acho que hoje em dia, lá está, não menos relevante, não é mal não saber. Eu acho que é mal é não se pedir ajuda e dizer, olha, estou com dificuldade, porque no final do dia não podemos esquecer de uma coisa. As empresas têm um foco, é fazer um negócio. E são delas são efetivamente boas. Por isso há de haver, e talvez uma dificuldade que eu sinto, pelo menos em Portugal, na minha opinião, é trabalhar em parceria, ok? Efetivamente parceria. Não é enviar 2 documentos em que nós assinamos muito bem, mas depois as coisas não acontecem. É trabalhar em parceria, sinergias, em que eu potencialmente sei um bocadinho mais de uma área, ou tenho uma experiência, que eu costumo dizer, eu não sei mais que as outras pessoas. A minha potencial diferença é que tive algumas experiências que, partilhando com outras pessoas, poderá ajudar, no contexto da realidade da organização, talvez a avançar para outro nível. Exatamente, não haja dúvida. Primeiro, saber-se o que é que se quer, saber-se o ponto onde está, saber-se para onde se quer ir, ter as coisas bem estruturadas, bem organizadas, as regras de negócios, os planos de negócio bem definidos, então aí a tecnologia ajuda. Na transformação digital, há muito que se pode fazer. Não é só ERPs, não é só softwares de gestão. Assim, da experiência que tu tens, onde é que tu achas que as empresas nacionais estarão provavelmente mais atrasadas ou com uma necessidade maior? Qual é a tua visão sobre este ponto? Eu acho que a transformação digital implica, como eu disse, uma das palavras mais importantes é a transformação. E isto porquê? Porque nós temos que olhar à nossa volta e temos que ver se o nosso modelo de negócio é sustentável para o futuro. Ou seja, eu não estou a dizer que as empresas têm que pensar que 2 em 2 anos ou ano a ano têm que mudar o negócio, até porque isso, com o respeito, mesmo que houvesse dinheiro infinito, não era sustentável e não teria alguma previsão, estabilidade e por aí adiante. Mas eu acho que nós temos que ver o que é que está a acontecer no mundo. E tendo em conta a velocidade com que as coisas acontecem, nós temos que nos preparar melhor. E como é que nós nos preparamos melhor? É formando as pessoas, dando ferramentas que vão ajudar, mas formação, falar com outras pessoas ou com outros peers da mesma área de negócio e não é saber o segredo, vamos já dizer, mas é perceber como é que tu fazes, como é que tu abordas o cliente, porquê é que tu vais por aí. Acho que é uma pergunta muito, muito importante, perguntar às pessoas o porquê. Porquê é que tu compras o meu produto e não compras o produto do B? E eu sinto que isto, e nós conforme fomos crescendo, quando éramos um bocadinho nós, né, porque a gente também não está assim, né, com tanta idade. Continuamos jovens. Jovens, pelo menos de mente estamos bem, mas eu diria que a importância de quando nós temos as nossas crianças, eles nos perguntam, pai, porquê é que vais assim vestido, ou porquê é que vestes isto, ou porquê é que trazes isto? E eu acho que isso é muito importante, que é um pensamento crítico, que é também está no World Fall Economic, que é perguntar porquê é que vamos desta forma, porquê é que estamos a crescer aqui, porquê é que o cliente nos compra. E isso vai nos ajudar a estruturar os próximos passos e por onde se calhar devemos seguir em frente. Esse ponto que partilhaste agora foi curioso, que fez-me lembrar Simon Sinek. First ask why. Sim. Não é? Começar pelo porquê. Eu diria que é uma palavra muito forte, mas também que eu acho que é super relevante, que é, quando nós crescemos, nós perguntamos sempre porquê. E conforme vamos crescendo, ou seja, por um lado vamos sendo mais maduros, fica bem esta palavra, acho eu, acho que é importante, mas não quer dizer que por vezes não possamos aproveitar essa maturidade e usá-la em proveito próprio para que entregar a outras pessoas. E por vezes nós nas organizações temos dificuldade em entregar-nos, né? Em efetivamente trabalhar em conjunto. E isto é uma coisa que por vezes se calhar tem que ser trabalhada o quanto antes nas escolas, para quando nós chegamos ao mercado de trabalho, isso se torne uma forma natural de interagir e crescer em conjunto. E talvez, às vezes, não ser tão individual, mas ser um trabalho colaborativo, por assim dizer, para que a entrega seja como um todo e crie impacto para a empresa. Né? Muito bem, então vemos pelas tuas partilhas e eu
partilho da mesma ideia, no fundo, passa a redundância, Claro. é que realmente o que faz toda a diferença e a base são sempre as pessoas. Sim. Não há transformação digital sem pessoas envolvidas, não há transformação digital se não chamarmos as pessoas para lhes perguntarmos o porquê e como. Não é? O porquê e como. Isso aconteceu em todas as revoluções, por isso não estou a ver que proximamente isso potencialmente possa mudar, independentemente do mundo da inteligência artificial que está aqui. Né? Por isso, Exatamente. Nós aqui na nossa equipa vemos muito trabalho nesta área. Há muitas empresas que às vezes nem têm a noção os ganhos que podem ter fazendo um bom planeamento desta transformação, onde aqui nesta transformação se inclui às vezes coisas tão simples como a automatização de processos. Às vezes são coisas tão simples como processos que ainda são feitos com uma certa componente manual e humana, sujeita a todos os erros associados, claro. todos os aspectos nefastos disso, mas que, bem pensado, bem estruturado, se resolve com tecnologia. Ou seja, o que estás a dizer é estruturar a mente, né? É planear. E isso nos ajuda até, possivelmente, quando nós estamos a seguir essa linha de orientação, a ter, ou seja, objetivos bem definidos, riscos associados, como mitigá-los, por forma que vai acontecer, às vezes experiências que não decorrem conforme nós desejamos, mas que fazem parte do processo. Por isso, temos que encarar isso como um método de aprendizagem e, não menos relevante, melhorar este processo. Que, se calhar, neste contexto funciona bem, para este cliente funciona bem, mas há outros clientes que têm outro contexto, têm outras dificuldades, têm outros desafios. E nós é que temos de trabalhar com eles e não para eles. Exatamente. Excelente, Luís. Muito bom. Obrigado. Ok, E já que estamos a falar de inovação, já que estamos a falar de transformação digital, e tu também já abriste um bocadinho a portinha, não é uma surpresa nesta conversa, é incontornável falarmos do tema inteligência artificial. Já ouvi falar. Já ouviste falar? Ainda bem, é bom sinal. É sinal que estás atento minimamente. E para algumas pessoas, a inteligência artificial é vista tipo quase como se fosse o bicho-papão. Será que há fundamento para isso? Será que faz sentido as pessoas acharem que a inteligência artificial é o bicho-papão que lhes vai roubar o posto de trabalho? Eu aí vou dar uma opinião que é, efetivamente vai mudar. Ou seja, não vai mudar, já está a mudar. Eu acho que nós temos duas possibilidades como em qualquer revolução que existiu, ou evolução. Primeiro, abraçar estas tecnologias para melhorar a nossa produtividade, como há bocado tu estavas a falar. Nós, no fim de contas, queremos o quê? Queremos entregar mais, com mais qualidade, mas para isso ser feito, as pessoas têm que, ou seja, passar e levar-se, por assim dizer. O que acontece é que as pessoas, lá está o processo de transformação que falámos há pouco, quando vêm estas tecnologias e à velocidade que isto é, vamos lá, tem sido apresentado, as pessoas ficam assustadas. E é natural que o que vai ser efetivamente substituído são as tarefas onde potencialmente o ser humano não acrescenta valor. Ou seja, se eu todos os dias chegar aqui e fizer uma tarefa em que pego numa pasta, entrego ali e depois não faço mais nada ou faço mais aquilo, essa tarefa potencialmente que é repetitiva pode ser automatizada, como tu disseste muito bem. E acho que isso é outro ponto muito relevante. Inteligência artificial passa por, primeiro que tudo, ter dados com qualidade. Okay? Podemos começar a fazer projetos de automação. Podemos começar a pôr inteligência nesses projetos. E conforme nós vamos crescendo, vamos melhorando e vamos tendo mais maturidade e vamos tendo maior satisfação e vamos tendo também a adoção por parte das pessoas, porque é uma resistência que as pessoas vão ter, né? Porque vão ter que mexer, lá está, no final do dia, com outras ferramentas, não estão familiarizadas, sentem receio, nós temos que ajudá-las a tirar partido disso, porque senão elas vão se afastar. E claro, depois também há aquele mídia que é a IA vai resolver todos os problemas da nossa vida, né? Que eu saiba, pelo menos eu não tenho essa forma, mas eu acredito é que nós devemos olhar, vamos lá, como esta tecnologia, uma tecnologia que nos pode potenciar, ok? É um bocado como, já há várias pessoas que usaram isto, que é AI mais human, superhuman, vá, pronto, é a frase talvez mais talvez reconhecida, mas eu vejo dessa forma, ou seja, por isso, a inteligência artificial, como qualquer outra tecnologia, pode ser usada para o bem, como também pode ser usada para o menos bem. E temos casos, infelizmente, até em 2025, se calhar nós não esperávamos, terem situações de guerras e tudo isto, e ela também pode ser usada de uma forma, lá está, negativa, mas também por outro nos protege, se calhar para questões de doença que antigamente
demorei X anos para fazer um estudo e agora este tipo de ferramenta nos ajuda, pelo menos, a ter. Agora, estamos num processo inicial, por muito que pareça, na minha opinião, ainda estamos muito inicialmente. O que acontece é que a informação está a sair, tendo em conta as redes sociais, ou seja, eu acho que temos de ter a capacidade também de separar aquilo que nos interessa e não interessa, porque senão nós vamos ser absorvidos com tanta informação que depois ficamos com receio. Por isso temos que olhar para o nosso caso, o que é que fazemos, o que é que nos identificamos e o que é que gostamos de fazer em partido próprio, entregando valor à empresa e no final do dia entregamos valor ao cliente. Excelente. Sendo um processo, qual é, assim, de uma forma sintetizada, qual é a dica que tu darias a muitos empresários, a muitos diretores e líderes de equipa? Quais são os primeiros passos que eles podem começar a dar para se sentirem à vontade com esta tecnologia? Eu não acho que não vou dizer segredo nenhum, mas o primeiro é que investam em si. Ok? Primeiro, isto tem que ser, todas as transformações têm que vir top-down. Ok? Por isso é importante, não estou a dizer os líderes se investirem tecnicamente, ok? Mas perceber efetivamente, ainda para mais estamos em Portugal, estamos na Europa, há uma regulação, é preciso efetivamente perceber o impacto que isto vai trazer no dia a dia da organização, não só a nível de compliance, mas também a nível de como é que nós vamos apresentar os produtos, mas investir em eles próprios e depois fazer essa passagem para, vamos lá, assim de uma certa forma, para toda a organização, criar um roadmap global. Outro ponto, efetivamente, identificar processos críticos de negócio, ok? Quais é que são, em que, como eu costumo dizer, se aquele processo crítico falhar, tem um impacto enorme, ou seja, vai ter impacto nos custos, nos resultados. Ver qual é, não comprar tecnologia por comprar, ok? Definir muito bem se, muitas vezes, e tendo em conta a evolução que isto teve, há muita tecnologia hoje em dia disponível open source, ok? E não menos relevante, trabalhar os dados que todas as pessoas já têm há muito tempo, ok? E trabalhar os dados implica uma simples ponto de pegarmos nos dados dos nossos clientes, ok? Que podem ser trabalhados anonimizadamente e tirar partido deles, saber qual é a preferência deles, qual é os produtos que têm mais sido no nosso produto ou serviço e tirar partido disso. Ou seja, essa informação para os líderes é poder tomar decisões sustentadas em dados. Ou seja, a palavra que existia muito era organizações data-driven. Eu diria que um ponto, talvez, que mais ou menos para finalizar, seria organizações que são data literacy, que investem muito na literacia dos dados para que as pessoas saibam tirar partido e percebam efetivamente o que é que podem fazer com essa informação. Excelente, Luís. Excelentes partilhas, agradecemos muito. E agora a questão final. Abrevia-te em 2 palavras. Eu tenho quase 3, mas é amigo do amigo. Mas podes pôr. 3 é o repto que a gente lança, mas... Não, amigo do amigo. Muito bem. Queres explicar porquê? Porquê que escolhes dessa forma? Eu respondo desta forma porque eu acho que hoje em dia, tendo em conta a velocidade que a nossa sociedade, por vezes esquecemos a palavra amor e a palavra amizade tem muita força. E não podemos só ver as pessoas, talvez a velocidade que as coisas correm, nós não fazemos por mal, mas esquecemos das pessoas. Não é por mal, eu sei. Mas esquecemos que há outra vida e temos que viver a vida e temos que ser amigos dos amigos. Excelente. Olha, isso até casa bastante bem com o tema do DDC deste ano, o altruísmo. Obrigado a todos, espero que tenham gostado e até ao próximo Abrevia.